Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Eu sou o pastor Juan Nossi e é uma alegria muito grande ter você aqui conosco. O devocional de hoje está em Números, capítulo 6, verso 9, e o texto diz assim: se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que raspar a cabeça 7 dias depois da purificação. Esse texto fala sobre a história de Sansão e sobre tudo o que aconteceu na vida dele. Sansão foi um homem que nasceu consagrado ao Senhor. Ele tinha um voto de consagração. Ele nasceu para se tornar um grande líder, um grande juiz, mas todos conhecem a história e sabem que Sansão não desenvolveu um coração que desse suporte às suas potencialidades. Ele investiu mais tempo nas suas performances do que no seu caráter. Ele investiu mais tempo naquilo que ele sabia fazer de bom, na sua integridade. E ele se perdeu sozinho, ele se perdeu nas suas próprias potencialidades, e eu tenho visto isso acontecer com muitas pessoas hoje. Afinal, as pessoas estão muito mais preocupadas com aquilo que é aparente do que com aquilo que é invisível. As pessoas estão muito mais preocupadas com aquilo que todo mundo pode ver, e elas não estão se dedicando aos fundamentos, a criar uma raiz, uma base sólida, aquilo que dá sustentação a todas as outras coisas na vida. E é exatamente isso que acontece com Sansão. Havia algumas coisas que Sansão, como um homem consagrado a Deus e como alguém que tinha um voto do nazirado, não poderia fazer. Ele não poderia tocar em mortos, ele não poderia fazer um monte de coisas, e que ao longo da vida ele foi fazendo. Só que havia para Sansão uma saída quando ele quebrasse o voto, e a saída era raspar a cabeça. Então, quando você encontrou Sansão, por exemplo, depois que ele tocou o leão morto, você não saberia que ele havia quebrado um voto, porque era imperceptível, era algo invisível, era algo espiritual. Então Sansão, ao quebrar um voto e por ninguém perceber, ele permanece fazendo aquilo. E quantos cristãos não fazem a mesma coisa? Por quebrarem princípios, quebrarem valores, por pecarem contra o Senhor e muitas vezes serem pecados invisíveis, eles permanecem, sabe? Eu vejo aqui Sansão sendo usado, ele permanece com a força. Então, às vezes, o fato da gente continuar sendo usado não significa que Deus está se agradando, porque é exatamente isso que acontece com Sansão. Ele continuava com a força, mas Deus não estava se agradando daquilo que ele estava fazendo. E havia uma alternativa para ele, que era raspar a cabeça. Só que raspar a cabeça é assumir o erro. Raspar a cabeça é tornar visível aquilo que é invisível, mas era a estratégia para que Sansão pudesse reaver a sua consagração, reaver de fato aquilo que ele nasceu para fazer. E às vezes nós precisamos fazer a mesma coisa e não queremos. Praticamos pecados invisíveis, quebramos alianças espirituais, quebramos princípios e ninguém sabe, porque é invisível, é espiritual. Mas aqui há uma alternativa. A alternativa é o coração quebrantado, é a humilhação, é você tornar público aquilo que está invisível, é você assumir as consequências. E muitos preferem ir para o fundo do poço do que se humilhar. Muitos preferem o caminho de se esconder do que se humilhar, e acabam perdendo a oportunidade de viver aquilo que Deus tem para eles. Você conhece pessoas assim? Ao nosso redor há muitas pessoas vivendo isso, e nós corremos o risco de viver a mesma coisa. Então, será que hoje não é dia de você raspar sua cabeça? Será que não é dia de você tornar público aquilo que está invisível, mas não apenas para que as pessoas saibam, mas principalmente para propor uma reconciliação, para propor um perdão, para propor um arrependimento, para de fato assumir as consequências do seu erro e voltar a viver aquilo que Deus tem para você? Será que o dia de hoje não é dia para isso? Então eu queria orar nesse sentido com você. Vamos orar juntos? Pai, eu peço ao Senhor, Deus, que não nos deixe permanecer no caminho do erro. Muitos têm visto as placas de pare, as placas de atenção, e muitos decidem continuar acelerando e avançando, mesmo sabendo que estão caminhando na direção de um precipício. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoe os nossos pecados, santifica as nossas mentes e os corações, e nos ajude a viver uma vida de arrependimento, uma vida de quebrantamento, uma vida de perdão, uma vida de reconciliação. Ó Deus, que se há algum pecado oculto, se há algum pecado não tratado, nos ajuda, Deus, a nos arrependermos e a principalmente mudarmos de postura e mudarmos de atitude. Ajuda, Deus, cada pessoa
pessoa que está orando responde de maneira espiritual essas orações que estão sendo feitas. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.